Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O livro dos Salmos não é apenas um escrito comum, como toda a Bíblia não é. Mas o livro dos Salmos nos mostra relacionamento, reconhecimento, dependência, orientação. E no Salmo 27, versículo 7, olha o que está escrito: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também de mim piedade e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira ou com justiça. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. O salmista, ou o Davi, está falando algo que é o nosso normal. Porque eu quero lembrar a você, que você já sabe, por isso lembrar, que nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoa como eu e você, que tinha igualmente as suas necessidades, suas indagações, ainda que momentâneas dúvidas, guerras interiores, guerras exteriores, embora a manifestação dessa guerra seja diferente hoje, mas interiormente as mesmas dificuldades. E ele então diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Olha isso. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Me escuta. Tipo, presta atenção, Senhor. Valorize a minha causa. Ouve a minha voz quando clamo. Você, quando ora, quando fala com Deus, tem toda a certeza que Deus está te ouvindo, que está prestando atenção ou lhe dando atenção, interessado em responder, interessado em saber o que vai dentro do seu coração, porque imediatamente quando eu falo a alguém, antes que essa pessoa me responda, ela tem que assimilar o que eu estou falando e tentar sentir o que eu estou falando e a razão pela qual falo. Nenhuma resposta é eficiente e boa no seu mais alto grau sentido se a pessoa que escuta não saber ou não souber quem é a pessoa que está falando e a razão pela qual está falando aquilo. É por isso que muitos relacionamentos não dão certo, porque a pessoa, quando está ouvindo a outra falar, não entende, não compreende a razão pela qual a pessoa está falando aquilo, o que ela está sofrendo, o que ela está vivendo. Então, enquanto pessoa, ouvindo alguém, eu preciso tentar me colocar no lugar da pessoa, me sentir como uma pessoa para conseguir entender. Deus não precisa exatamente se colocar no lugar de ninguém, porque Ele já sabe o que está dentro do coração da pessoa e a razão pela qual está falando aquilo. Sem essa sensibilidade, sem esse entendimento, nenhum relacionamento vai à frente. É por isso que muitas pessoas desistem de casamento, é por isso que muitos filhos brigam com o pai, pai com o filho, é por isso que muitos amigos deixam de ser, porque em algum momento faltou isso. A pessoa já deu a resposta, a pessoa já correspondeu ou agiu em relação àquela atitude da pessoa, reagiu, porque não se colocou, não parou para compreender, não se colocou no lugar da pessoa, não buscou entender a razão pela qual a pessoa estava falando aquilo, da maneira como estava falando e o argumento, o conteúdo da fala. Deus, quando me ouve, que
coisa extraordinária falar com Deus, é ser ouvido pelo Senhor. Porque Deus nos ouve e sabe a razão pela qual a gente está falando daquilo e daquela forma. Baseado nesse entendimento, nessa segurança, o Davi diz para Deus: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Então, ele está dizendo que a resposta de Deus ao seu clamor é um ato de piedade, é um ato de misericórdia, é um ato de bondade. O que ele está dizendo? Que ele não é digno de falar com Deus, não é digno que Deus o ouça e muito menos que Deus lhe responda. Mas por conta da piedade, da misericórdia, da bondade de Deus, ele diz: me responda. Que coisa extraordinária! Assim como Deus compreende o que estamos falando, por que estamos falando, a resposta de Deus não é desentoada, não vem num outro tom do que aquele que corresponde àquela necessidade. Sabe o que me veio à mente agora? É como alguém que está tocando um instrumento ou cantando um louvor em uma tonalidade, dentro de uma harmonia, e ela canta até certo ponto para outra continuar. Há uma sincronia de entendimento da melodia, da sinfonia. Isso quer dizer que Deus consegue assimilar isso em mim e em você. Deus consegue entender tudo isso. Lembra daquele cântico? Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Exatamente isso. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos responde a oração dentro daquilo que Ele vê em nós. Por isso que é preciso estar conectado o que eu estou pensando com aquilo que eu estou falando, porque Deus vai responder dentro da realidade. E se isso desentoar na minha vida, talvez nem eu compreenda a resposta de Deus. Ou talvez Deus esteja respondendo e aquele próprio que clamou não esteja entendendo a resposta de Deus. Assim como Deus me entende, sabe do que vai no meu coração, quando Ele também responde. Eu preciso, no mínimo, conhecer um pouquinho dele pelas Escrituras para entender a resposta dele. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.